nasci homem e nem mulher. Eu nasci gente, careca e sem dente, sem saber o que é ser homem ou ser mulher. Isso tudo eu aprendi com a sociedade na qual eu cresci. Essa frase foi dita por Daniela Andrade, uma mulher trans que é responsável por criar o primeiro portal de empregabilidade trans no Brasil. Oi, eu sou Alice Dilma e esse é o podcast Tinha Que Ser Prete, onde você me ouve, mas as vozes são nossas. Esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pelo Secult do Espírito Santo. O episódio de hoje é menino ou é menina? E para falar um pouco mais com a gente sobre esse tema, que para mim é muito especial, nós vamos convidar a Afronta, a Amora e a Mateusa para falar um pouco disso. Meninas, se apresentem. Falem um pouco de vocês, o que vocês fazem, por que vocês odeiam Bolsonaro. Mentira, essa última aí é opcional. Mas falem um pouco de vocês, a gente tá aqui para ouvir. Meu nome é Amora, eu tenho 23 anos, nascida em Vitória, Capixabinha. Entendimentos de corpo, de alma, me trouxeram até aqui. E é isso, militante, preta, travesti, mulher, entendimentos outros. E é isso, gente, é sobre. Oi, gente, eu me chamo Joavi Pereira de Araújo, mas eu me apresento artisticamente como Afronta MC. Eu estudo para ser assistente social, né? Eu sou estudante de serviço social da Universidade Federal do Espírito Santo. Além disso, eu sou formada em técnica em teatro e também atuo dentro do movimento hip hop enquanto mestre de cerimônia, batalhando nas batalhas de rimas de rua como MC e também nas rodas de poesia enquanto poeta. Além disso, estou aqui vivo na periferia, nasci e cresci na periferia, sou uma pessoa preta e me reconheço enquanto uma travesti. Então, o assunto que vamos tratar aqui hoje, né, essa tão polêmica frase, é algo que perpassou também a minha vida, de certas formas. Então, acho que vai ser interessante o papo que a gente vai bater hoje. Isso é um pouco sobre mim. Eu tenho 21 anos e sou taurina. Mateusa, gente, moro na Serra, tenho 23 anos, sou acadêmica em artes visuais e também artista visual. Eu me reconheço enquanto bicha, acho que mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas tem um breve resumo. É sobre o não lugar, é sobre uma possibilidade pensada por mim mesma, assim, antes que outras pessoas pudessem pensar e fazer com que eu me enquadrasse nesse corpo. E aí é mais um grito de autonomia. A bichalidade vem pra mim como um grito de autonomia. Eu pesquiso o corpo, eu pesquiso o meu próprio corpo dentro da sociedade e eu utilizo de viés artísticos da performance, colagem e videoarte para poder conseguir me expressar um pouco e acho que no mais é isso. Bom, gente, vocês já sabem que nós, da equipe do podcast, escolhemos frases preconceituosas para trabalhar e debater em cima delas. Mas confesso que essa frase me angustia muito de pronunciar. E vocês, melhor do que ninguém, vão poder falar sobre isso. Nós sabemos que o Brasil, né, apesar de ser um solo diversificado, né, e múltiplo, ainda é um país que mais mata transexuais e travestis. E essa frase só carrega toda essa discriminação contra essas pessoas. E devemos nos perguntar por que nos incomoda tanto mulheres e homens exigirem o mínimo. A frase que comecei o podcast fala justamente sobre isso, sobre pessoas antes de qualquer caixinha que a sociedade queira colocar, são seres humanos. E elas querem e merecem o mínimo. Mas direcionando, né, para quem vive isso e quem sente todos os dias, por que vocês acham que esse papo de gênero é algo que incomoda tanto as pessoas? A gente foi colonizado, né? E quando o Brasil passa por esse processo, a gente também, né? Mas quando a gente passa por esse processo de colonização, eu volto muito nisso, né? Nesse ponto da minha pesquisa na iniciação científica, que a gente não sabe como era a vida antes da invasão branca, sabe?
A gente não sabe como as pessoas tinham a relação com o gênero. E a partir disso, né, a partir desse não saber, a gente não sabe o que era ser compreendido como homem, como mulher, ou se isso era alguma coisa a ser compreendida, sabe? A gente aprendeu, não porque a gente teve um ensinamento pacífico, né? Colocaram goela abaixo esses ideais, assim. E eu não sei as meninas, mas eu cresci católica, assim. E eu cresci com esses ideais de culpa, né? Céu, inferno, certo, errado. E eu acho que a partir daí, pela colonização por, sei lá, 86% da população total do Brasil ser cristã, católica, e a gente ter toda a história da Igreja Católica, né? No Brasil e no mundo, como ela é estabelecida. E como esses ideais foram ensinados, tipo, a gente percebe que é um incômodo para outras pessoas porque a gente não vive esse ideal, sabe? A gente não vive uma coisa que consegue carregar essa culpa, sabe? Eu, pelo menos, vivo sem culpa de ser, por ser, sabe? Eu vivo sem a culpa de ter medo de ir pro inferno porque eu sou assim. Porque eu já sou assim, tipo, se eu for é isso, também se eu não for também vai ser isso. E, tipo, eu só vou saber se eu for ou se eu não for. Então, assim, eu acho que o maior incômodo das pessoas é porque eu, pelo menos, eu vejo as minhas, né, as mais próximas de mim, que a gente vive sem culpa, sabe? De alguma coisa que possa nos acometer. Então, acho que é mais esse o incômodo deles. Vamos começar com o que é gênero, né, gente? Porque é exatamente isso que a Matheusa falou, acabou de falar, que são construções, né? Agulhas costurando destinos e traços do cotidiano, das vivências das pessoas, etc e tal, e ditando como que tem que ser, né? Porque se você faz um ponto errado em uma determinada roupa, você, né, certamente não está fazendo conforme tinha que ser feito. Então, quando você não está dentro nas caixinhas, como foi falado também anteriormente pela Alice, então, assim, a gente entende que toda essa questão é uma questão de que o outro, ele quer saber, quem quer saber, entende? Então, a gente, particularmente, tem um entendimento de gênero. Por que as pessoas se incomodam com isso? Porque elas não estão preparadas realmente para nos ter, para entender que aquele corpo ele é diferente, e não só diferente porque ele é um corpo que sente vontade ou atração sexual, porque não é só sobre sexo, não é só sobre para onde o meu cunho está apontado, é sobre toda a diversidade que eu tenho, a diversidade da minha cor, a diversidade dos meus gostos, e assim como todo mundo que está aqui nessa sala, independente de como sejamos, héteros, bis, trans, etc., não interessa como, todo mundo aqui é diverso de alguma forma, sabe? A diversidade começa quando a gente vai falar de cor, que uma pessoa gosta de azul e a outra gosta de amarelo, e isso não tem nada a ver. Só que saber lidar com isso, eu acho que é muito difícil para a sociedade, porque elas acreditam que só tem esses dois caminhos, ou é isso ou é aquilo. Mas quem disse que tem que ser assim? Entende? Então, quem disse foi o sistema, um rolê bem antigo, colonial mesmo, como a Matheusa tinha falado, que é uma construção mesmo, empurrada de goela abaixo, não só pela sociedade, mas também pela Igreja Católica, que de muito tempo vem matando pessoas, não só pessoas, mas também culturas, mas também sentimentos e muitas coisas, vem violentando muitas pessoas desde muito tempo. Então tem essa questão também de não só ser a igreja, a sociedade, tem a questão também de ser a igreja com essas ferramentas que elas utilizam como palavra de Deus para poder atingir aquilo, né? Então, se obviamente eu não faço aquilo que você quer, você tem um lugar determinado para isso, o inferno, no caso. Então o inferno ele é colocado como um lugar de medo se você não fizer aquilo que a igreja ou que a Bíblia colocou. Então certamente começa por aí essa questão de não aceitação, porque é certo e errado, mas o que é certo e o que é errado? Então é sobre isso. Eu acho que as meninas falaram muito bem, tipo, muito bem mesmo. O incômodo que eles sentem sobre a gente, eu sinto também que é muito sobre nesse viés que a Matheusa coloca, né, da gente
saber o que nós somos, da gente se afirmar, assim, e de simplesmente vivermos a vida entendendo que o que vier a partir disso, tem que vir a partir disso, porque não existe outro caminho que não seja esse. Mas eu tenho para mim, né, porque eu sei que essa foi a minha vivência, acredito que foi de muitas outras também, que para alcançar isso foi um caminho tão longo, mas tão longo. E aí, quando chegou agora, né, nessa questão, falando sobre a questão de gênero, que agora eu me reconheço e me compreendo melhor, ainda assim se inicia um outro processo, porque se eu passei 18 anos da minha vida imaginando que as coisas eram de uma forma, tentando quebrar a minha mente daquilo, mas sabendo que eu era diferente daquilo e tudo mais, agora eu preciso pegar e reviver todo esse tempo que eu perdi para reencontrar ou descobrir melhor quem sou eu de verdade. Porque, de fato, a gente, tanto eu quanto as pessoas que estão ao meu redor, quanto a minha família e as gerações que vieram antes da minha família e de todas as famílias que estão aqui na periferia também, elas foram criadas a partir de uma mentalidade, que sim, é uma mentalidade colonial, principalmente as pessoas daqui, que são pessoas pretas em sua maioria, né? Então, muitas delas ainda carregam muito no cotidiano a opressão, e quando pega e eu compreendo que eu sou uma travesti e sou preta e eu carrego esses dois traços de opressão, mas que ainda tem a questão de gênero, eu vejo também como perpassa a forma que eles também tentam reproduzir as opressões, sabe? Não é uma coisa como se realmente todo mundo quisesse compreender, mas de fato. E aí, eu entendo que é uma coisa que veio muito antes da gente, mas muito antes mesmo da questão da colonialidade, da comunidade. Essa coisa toda de querer separar a coisa em gênero, de homem e mulher, de Adão e Eva, de família construída desse jeito para depois proteger a propriedade privada. Sabe, esse monte de coisas, essas separaçõezinhas existem há muito tempo. E agora a gente está começando a compreender melhor o quão as coisas são para longe disso. Talvez um dia as próprias pessoas cisgêneras percebam que elas não são tão limitadas quanto elas, na verdade, imaginam-se. Porque o que a gente fez, na verdade, foi se libertar dessa limitação. E olhar e ver que cada traço que eu carrego no meu corpo, independentemente do traço que ele seja, ele não indica que eu sou um homem. Não é um traço masculino. Cada coisa que eu carrego comigo, seja dos pelos que nascem no meu rosto, até o tamanho dos meus ombros, ou o órgão genital que eu tenho no meio das minhas pernas. Qualquer coisa. Só que tudo isso foi direcionado para ser pensado que eram coisas que seriam para um gênero específico. E o que a gente fez foi quebrar, né, a caixa. Agora é como se a gente abrisse uma caixa de Pandora, porque meio que abre um monte de coisa junto, sai um monte de coisa junto, né? Conhecimento também, é um mundo de coisas, é muito medo que eu tenho no dia a dia pelo fato das pessoas serem tão intolerantes, mas eu sei que a cada dia que passa eu compreendo melhor de mim mesma e eu sinto que eu mudo um pouquinho também ao redor, porque eu não deixo de viver pelo fato de eu saber que grande parte da sociedade odeia o meu gênero. E aí eu continuo saindo, né? E a luz do dia continua vendo essa linda pele, esse lindo rosto e esse lindo corpo por aí. Eu gosto sempre de pensar que nós, né, corpos dissidentes, assim, desobedecemos e desafiamos o que está proposto, nós somos a terceira via, assim, mas eu acho que não é a terceira via somente, assim, já somos a terceira, já somos a quarta, a quinta, a sétima, a 20ª, porque eu acho que é isso mesmo, assim, tipo, que a Vó falou. Foi aberta uma caixa, né, assim, a gente despertou de um trauma colonial e a gente passou 500 anos adormecido, assim. Eu vejo que todas as inscrições que eu faço, que eu coloco, que eu me inscrevo para qualquer coisa, assim, projetos de extensão, quando me perguntam como eu me identifico, sabe? E aí eu coloco gênero outro, e aí no outro a barra de especificação, né, e eu coloco bicho, assim. E é bater na tecla, sabe? De existir, assim. Assim como as minhas amigas, minhas irmãs não binárias batem nessa tecla de que elas devem existir, que elas são corpos válidos. Travestis, minhas amigas a gênero. Toda a galera que, tipo, que participa dessa dissidência, né? De alguma forma, assim. Que é muito louco, assim, perceber que, olhando para trás, assim, na minha carreira, na minha trajetória,
eu conheci outras pessoas que hoje em dia também se veem como bicha, assim. Também se veem como sapatões, né? Que é uma coisa também que eu sou muito curiosa, mas não no sentido exótico da coisa, sabe? Da palavra. Mas eu sou muito atenta a querer saber também sobre os sapatões, assim. Que elas são o contrário, né, de mim, assim. Eu nasci um menino, eu construí um menino, e esse menino sonhou comigo, assim, com essa bicha. E essas menininhas também sonharam com uma sapatão, sabe? E pra mim, assim, olhando pra mim, euzinha de criança, pro menino que eu era, assim, eu olho que, tipo, a bicha que eu sou hoje, sabe? Que eu não ando pelo vale da travestilidade, mas que eu já pensei em andar, porque era tudo muito, assim, ditado, né? Se você não é homem, se você não é mulher, você é travesti. E isso já foi muito nocivo, né, para outras gerações e para outras pessoas. E hoje eu vejo que isso não é nocivo, e, tipo, para mim nunca vai ser uma questão. E eu só não vejo hoje a vontade e o desejo de me afirmar travesti, mas eu entendo que a bicha pode ser o presságio da trava, sabe? E aí, sei lá, vai que daqui a 10 anos eu sou uma travesti, ou eu seja uma travesti. Mas que eu gosto de pensar é que ser bicha é muito além do que, tipo, se alinhar num ideal, assim. Tipo, eu sempre falo que minha avó, que me criou, que ajudou a me criar, sempre diz que eu sou muito saci, assim, tipo, muito brincalhona com as coisas. E eu sempre falo, quando alguém me pergunta o que é ser bicha, que é não ser. Tipo, é você não ser, é você escolher não ser homem, é você escolher não ser mulher, é você escolher não ser travesti, é você escolher não ser queer, é você escolher não ser nada e você ser o que você quer ser, independente de explicações que você tenha ou acreditaram que você tenha que dar, sabe? Então, assim, é muito louco pensar isso. Assim, é uma viagem muito doida que eu tenho comigo mesmo, assim. O ser bicha já me proporciona isso, né? Essa viagem de transitar por lugares, de aceitar a minha feminilidade, de abraçar uma masculinidade, mas não entender a masculinidade nem a feminilidade diretamente atrelada a ser homem ou ser mulher, porque existem homens cis não masculinos, existem mulheres cis não femininas. E volta sempre para isso, né? Para a colonialidade, para o patriarcado, para o capitalismo, assim. Que é uma coisa que eu sempre percebo. Se uma bicha vai numa loja e ela compra uma roupa feminina, uma mulher cis que no sistema capital é pensado, designado um produto para ela, vai ficar sem esse produto. Então ela vai comprar um outro produto. E aí, outra mulher que aparecer, ela vai comprar mais um produto. Então, vai sempre ter um desfalque de um produto, porque nós, né, corpos dissidentes, desafiamos essa norma, né, essa narrativa criada também pelo patriarcado e pelo capitalismo. E a Matheus, ela trouxe justamente, assim, ela foi fazendo a fala dela e ela trouxe o que eu ia perguntar para vocês, né, sobre a relação de vocês com o gênero, né, e como foi esse processo do gênero e vocês. Essa questão de entendimento é uma questão construtiva, né? Até porque nós somos seres humanos e nós estamos em constante evolução. Hoje eu gosto de pintar a unha, talvez amanhã eu não goste. Então eu tenho que estar preparada para mim poder estar evoluindo conforme o meu eu constantemente, né? E aí, eu nunca fui um menino. Nunca me vi um menino, nunca performei masculinidade. Até porque eu vou falar performar mesmo, porque é algo que eu nunca fui. Então a gente performa coisas que não somos. Então é sobre isso. E aí, esse entendimento, ele veio conforme o tempo, né? E aí eu já para poder ter a porta de entrada, porque dizem que tem portas de entrada, e aí a gente vai entrar na fala da Matheusa, eu fui bicha, né? Porque para ser tudo, você tem que ter a coisa da você tem que perpassar. E aí você perpassa sendo bicha. Eu perpassei sendo bicha por muito tempo.
E aí teve as construções, e aí teve frustrações que me ajudaram a ser quem sou hoje, teve decepções, e teve machucados, feridas, curas, amores, afetos. Então, o nosso corpo engloba muita coisa, né? E aí, quando a gente vai falar de um corpo que engloba muita coisa, a gente vai falar de um ser humano, né? Coisa que as pessoas esquecem, porque elas nos colocam tanto em caixinhas que nós, quando falamos, eu sou um ser humano, elas caem em si. É realmente um ser humano. Mas aí esquecem disso todos os dias, que nós somos seres humanos. Nos colocam em lugares que não nos cabem, e aí nos excluem, nos maltratam, nos matam, nos violentam todos os dias, nos sexualizam, não dão acesso. Então tem todo esse processo, sabe? Isso tudo são violências que a sociedade faz com a gente por só esquecerem que a gente é ser humano. E também existem muitas coisas relacionadas a isso. E aí entra preconceito, e aí entra homofobia, transfobia, bifobia, tudo que não era para estar. Porque as pessoas elas acreditam que ser um corpo diferente é um corpo sujo. E não é diferente. Diferente para quem, se todo mundo já é diverso? Né? Então, ser um corpo você, ser você mesmo, nessa sociedade, é assim que eu vou falar, é doloroso, porque ser você morre por ser quem é você. Entende? Eu só quero ser um corpo livre, um corpo que vive sem periclitância nenhuma, eu quero sair na rua e voltar para casa sabendo que eu vou poder sair na rua e voltar para casa, entende? Eu não quero nada além disso, eu não quero grana de ninguém, eu não quero dinheiro de ninguém, entende? Porque a questão é essa, a questão de lugares que nos colocam nessa caixinha. Você não é mulher, não é homem, você é o quê? Entende? Não é menino, é menina, você é o quê? Aí vai e bota a caixinha. E se sair daquilo ali, para eles é como se não tivesse controle. Mas essa questão de ter controle, quando todas as coisas não estão no controle de uma sociedade, quem está fora desse controle, obviamente, não participa disso. Por isso que existem em grupinhos pessoas, exemplo, uma pessoa que foi muito contra alguém, ela não é mais parte desse grupo. Por quê que ela não é mais parte desse grupo? Porque ela perdeu o controle, ela não faz parte mais do controle daquele grupo, entende? Então é sobre isso. Quando a gente sai do controle da sociedade, eles nos veem não como seres humanos, eles nos veem qualquer outra coisa, menos seres humanos, por isso que nos batem, nos maltratam e fazem tudo o que eu já tinha falado, entende? E aí entender isso, a gente tem que passar por muitas coisas. Uma delas eu lembro que eu tive que uma vez, para poder salvar a minha vida, correr de salto no centro da cidade, entende? Coisas que eu acho que não vou comparar isso porque é muito esdrúxulo, mas é uma questão de que isso acontece direto, todos os dias, sabe? É alguém que está querendo matar, é alguém que está querendo violentar de alguma outra forma, sabe? Estuprar aquele corpo, está querendo sexualizar aquele corpo, e N motivos, sabe? Então eu acho que quando eu tive entendimento, eu falei, eu não quero estar aonde falaram que eu tinha que estar, porque eu sou uma travesti, eu tinha que estar na esquina vendendo meu corpo, e eu não quero. Eu não nasci para viver as perspectivas que o mundo colocou para mim, eu estou para viver as perspectivas que eu quero para mim, que eu criei para mim, que eu quero colocar para mim, entende? São esses entendimentos, e aí entender isso é muito complicado para a sociedade. Entender que eu sou um corpo livre para ser quem eu quero ser é muito complicado, porque eu não estou mais fazendo parte do controle social, entende? Então, acho que ter me entendido me fez muito bem, maravilhosamente bem, porque hoje tudo que eu tenho, tudo que eu quero foi porque eu mesma quis, eu mesma que conquistei, e não foi porque eu tive que seguir a risca de sociedade para poder ter alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, sabe? Porque se for para ser assim, nem viva eu acho que eu estaria mais, entende? Então, são lugares que nos colocam e que não nos contemplam enquanto pessoas, enquanto seres humanos,
sabe? Então é sobre isso. Essa é a minha relação com o gênero. E foi assim que eu me entendi pessoa. E eu me entendi essa mulher que eu sou hoje. E é isso, gente. Eu vejo muitas, hoje, né, principalmente, muitas expectativas sendo criadas em cima de gênero. Sempre existiu. Eu falo hoje pela questão de, tipo, a revelação, essas coisas, que acima, a partir da corzinha que sair da fumaça, toda a vida de uma criança estará determinada a ser de tal forma. Mas falando de mim especificamente, eu também acho que eu nunca fui... Acho não, né? Eu tenho certeza. Um menino. Também não culpo meus pais, não culpo minha mãe, por desde que eu nasci não ter adivinhado que o meu nome era Joá e que eu era uma travesti. Ela fez o que ela acreditava ser o barafu que fosse ser o certo pra ela, né? Esse se descobrir é uma volta, né? É uma coisa, é um caminho muito maluco. Porque é isso, eu já fui muita coisa. Eu já fui um menino, eu já pensei em ser, né? Já quase acreditei que era uma menina trans. Alô, minha filha. Já pensei em ser não binária. Já pensei em ser travesti. Já fui até queer, gente. E assim, todos esses caminhos, né, me levaram pra onde eu tô agora, que é me ver enquanto bicha, assim. E não que eu não tenha perspectivas de futuro ou algo do tipo, mas que é esse o caminho que mais me contempla e me agrada, porque é exatamente isso que eu já disse, né? É sobre não ser. Mas já foi muita coisa, eu já me reconheci como muita coisa, assim. E eu acho que sou muito feliz com tudo isso, né? Com essa trajetória toda. Porque só me fez olhar pra trás agora, só me faz olhar pra trás agora e perceber que eu sempre estive no caminho certo, sabe? Eu gosto muito da Linda Quebrada. Ela é uma pessoa que me inspira demais. E ela já foi bicha, e hoje ela é trava, e ela já foi tantas outras coisas também. E uns tempos atrás ela colocou silicone, né? E ela fez uma live falando, assim, que ela é tantas coisas, ela já foi tantas coisas. E ela quer ser outras coisas, sabe? Então, talvez existam outras experiências, né? Para além da travestilidade também, que a gente nem se tocou que existe. E eu acho que o que mais me interessa e me instiga a querer batalhar para continuar viva é saber o que vem depois, sabe? Tipo, o que eu vou ser depois? Porque eu sempre gosto de falar isso, assim, eu gosto de ser a minha própria experiência, sabe? A minha própria experiência em me transmutar, assim. Pô, eu gosto de pensar que eu não vou ser objeto de estudo de ninguém a não ser de mim mesma, sabe? Tipo, não vai vir um branco e ele não vai me colonizar e não vai me estudar, porque eu já tô fazendo isso por mim, assim. E eu quero entender todas essas complexidades que habitam no meu corpo, né? E para onde ele pode ir, eu quero ditar para onde ele pode ir, sabe? Eu quero ser a autora de qualquer possibilidade que eu possa vir a ter, sabe? Foi o mesmo processo de ir crescendo, primeiro compreendendo... Primeiro foi a questão de compreender a sexualidade, de entender primeiro que eu gostava de meninos. Hoje eu até, tipo assim, eu tô até começando a desprender também as ideias dessas coisas, né, que também são binárias, mas enfim. Mas primeiro entender a questão da sexualidade, depois a questão do gênero, que foram processos diferentes, né? Igual a Mora falou, também fui bicha, por muito tempo eu fui bicha. Que eu acho que também é esse ponto de compreender que eu não me cabia só falar o que as pessoas falavam, que eu era um menino gay. Porque não era aquilo. Eu era muito mais que aquilo. Não, tipo assim, eu achava limitador pra mim. Então... eu enchia a boca pra falar que eu era bicha mesmo. Quanto mais tempo passava, mais eu enchia a boca pra falar que eu era bicha, porque era o que eu era mesmo, uma bichona. Aquilo que todo mundo dizia que eu era quando eu era criança, uma bichinha. Não, eu enchia a boca pra falar que eu era uma bichona. E depois eu compreendi que isso, né, no caso, não além como se fosse um estágio depois, apesar de que a Matheus também fala isso, mas que eu, no caso, era outra coisa. Que eu me sentia... Mas eu, no caso,
sendo uma travesti mesmo, me colocando, me reafirmando nessa figura feminina e também nessa figura que para mim carrega um peso político muito grande, e vendo que eram outras travestis desde quando eu era criança. Na verdade, eu sempre tive essa coisa assim de olhar para travestis, porque eu via só na rua de vez em quando, muito de vez em quando, mas sempre era uma coisa meio tipo assim, caramba, olha isso passando na minha frente. É tipo assim, não era uma coisa que era quase uma exaltação, sabe? E quanto mais eu fui crescendo, e principalmente hoje que eu vou olhando outras das minhas, são outras que eu olho e me inspiro muito nelas, são pessoas que eu me reconheço muito ali. Então, por isso, foi um lugar onde eu me encontrei muito, e desde que eu me reconheci assim, é um lugar que me cabe bastante. Eu vou aprendendo mais a cada dia. Passei a me desprender da ideia de transicionar, de que eu fiz uma transição, porque eu, na verdade, eu só reconheci o que eu era. Como eu dizia, eu não posso culpar a minha mãe por ela não saber que eu era Joá desde o início, porque, na verdade, a questão da Joá, vou revelar para vocês aqui, né, no caso, nome de registro, que a gente chama de nome morto. Meu nome morto era João. Aí, no caso, o nome em si não era algo que pela vida inteira me causou uma disforia ou um incômodo. O que me incomodava e que passou a me incomodar muito era a associação do nome à imagem masculina. O fato de João sempre ser o masculino, sempre ser ele, e sempre ser o amigo, o namorado, o filho, e aquilo me incomodava. E por isso existiu a necessidade para mim de transmutar isso, de mudar isso, de trazer a Joá em vida e em nome mesmo, para que eu realmente que eu conseguisse realmente viver melhor nesse mundo. Porque esse mundo, ele é tão binarista que ele acaba tornando a nossa experiência aqui muito cruel. Essa coisa de querer a cada dia, enquanto pessoas trans principalmente, ter mais passabilidade para que a gente sinta menos dor ao andar na rua. Isso é muito cruel, porque o que é ter passabilidade também para mim, né? O que as pessoas estão querendo que eu tenha? Que eu me entupa de remédio para que eu consiga ter o mínimo de coisas que as pessoas acreditem ser características femininas, mas ao mesmo tempo, se eu não me entupo de remédio e fico cheia de coisas que as pessoas dizem ser características masculinas, elas vão ficar me tratando de um jeito tão cruel na rua e sempre errando meu pronome a ponto de eu não querer mais sair. Então, tipo, por que as coisas são assim, sabe? Então, eu acho que pisar o pé, com o passar do tempo, né? Pisar o pé, me firmar enquanto travesti, entender o meu gênero, entender o que sou eu na frente do espelho, entender o que sou eu enquanto eu tô andando na rua, entender o que sou eu para mim mesma. É um processo muito grande, mas está sendo libertador. Eu sinto que não só para mim, eu não estou desencadeando correntes que estavam só na minha cabeça. Eu acho que eu estou fazendo isso com muita gente que está ao meu redor. Não só questão de família e tudo mais, de amigos, né, que todo mundo fala que todo mundo passa pelo processo junto, pá. Mas em questão de que a cada vez que eu entro em determinado espaço, exatamente sendo eu, do jeito que eu sou, falando meu nome, dizendo como eu quero ser chamada, ou nem isso, né, porque as pessoas já deveriam respeitar nossos pronomes naturalmente, mas só pisando o pé e reafirmando quem sou eu em todos os lugares, eu acho que eu também liberto muitas mentes, né, eu desencadeio muitas correntes na cabeça de outras pessoas também por aí. Então, por isso eu acho tão importante a questão de reafirmar o meu gênero após eu ter o reconhecimento dele. É político, né, acho que a gente, assim, todos esses corpos dissidentes, né, não binárias, as travestis, as bichas, a sapatão, é político, assim, a nossa existência, assim. Toda a população LGBT em geral, no caso, né, mas eu digo quando a gente, quando a galera que tá acolhida, né, por um sistema, né, um sistema com CIS, assim, cis mesmo, binário, são pessoas que estão abarcadas um privilégio, né? E acho que a gente existir, esses corpos dissidentes existirem, já é desafiador, né? De qualquer forma, assim. E é muito bonito, né? Eu lembro que quando você estava no processo de retificação, foi uma alegria muito grande para umas amigas minhas trans, assim, falam, nossa, tipo, a Afronta, né? A Afronta tá retificando, tipo assim, ela é MC. E, tipo, ela tá ali no meio de um monte de macho e ela tá ali retificando o nome dela, sabe? Ela tá ali se colocando como uma travesti
E ela tá, tipo assim, fazendo e abrindo portas para outras, para que outras Joás existam, para que outras meninas trans, travestis ocupem esses lugares, né? E o macho vai cair, vem caindo, né? Porque é uma coisa que eu sempre penso, assim, eu tô muito interessada no que é elementar, assim, no sol, na lua. E a gente compreende o sol como o sol, né? E a gente não vê o sol como um homem, mas ele é acompanhado do pronome masculino, assim. E aí eu fico muito interessada também nisso, né? Como que a gente vai associando essas imagens, né? O sol a gente vê, via o sol como algo muito imponente, muito forte. E para as pessoas isso já é uma característica totalmente atrelada ao ser homem, né? E a lua é uma coisa misteriosa, é uma coisa frágil, né? Uma coisa serena. E isso já consequentemente é atrelado à mulheridade, assim, ao ser mulher cis. E o quão, tipo, as nossas dissidências, né? As nossas desobediências vão de encontro com isso, né? Tipo, eu posso sim ser o sol, porque não é sobre o sol, sabe? Não é sobre o pronome o, é sobre o que eu posso ser enquanto possibilidade, o que eu posso negar também, sabe? O que eu posso deixar de ser e largar de mão. Gosto muito, tipo assim, de usar bigode e de usar o cabelo, tipo, solto ou de trança e usar um shortinho na rua, que vai para além da indumentária, sabe? A confusão é deles, é um problema deles, uma questão deles, assim. Porque eu lido com a minha feminilidade, eu lido com a minha masculinidade de uma forma, tipo, tá aí, existe. Se você quiser me chamar no pronome masculino, você vai me chamar. Se você conseguir me chamar no pronome masculino, você vai me chamar. Se você me chamar no pronome feminino, é isso aí, massa. Porque pra mim, tipo, pelo menos na minha experiência, tipo, isso já foi muito nocivo, sabe? O A. E a partir do momento que eu larguei de mão, sabe? E que eu só afirmei, eu sou bicha, lide com isso. Se você conseguir me chamar no masculino, me chama. Se você não conseguir me chamar no feminino, tranquilo. Porque é um trauma deles, sabe? É um problema deles. Eles não conseguem associar, eles não conseguem traduzir imagens complexas, tão complexas quanto o meu corpo, quanto o corpo de outras pessoas que são dissidentes também. Então eles tentam atingir dessa forma, sabe? Designando a partir do imaginário sobre isso, né? A partir do imaginário que eles conhecem, assim, que eles têm, que eles possuem sobre o corpo. E aí volta na pergunta que a Amora falou, né? O que é gênero? Exatamente, Matheusa. Ontem mesmo, numa conversa com uma amiga, com umas amigas, na verdade, eu até citei para elas, e aí a pergunta que ressoou para mim foi, que já fizeram essa pergunta, fizeram de novo, foi se eu tinha vontade de me hormonizar. E aí eu falei, me hormonizar para ter peito eu não quero. Por que, Amora, você não quer ter peito? Eu falei, porque eu não quero ser um padrão que a sociedade quer que eu seja. Eu não quero seguir, vamos voltar lá na minha fala, as riscas que o padrão, que a sociedade coloca pra gente, né? Então, eu quero que olhem a minha face, vejam uma mulher, eu quero que olhem para o meu corpo e se perguntem, é menino ou menina? Mas aí não pergunta para mim, eles vão se perguntar. Eu quero que eles se rasguem com essa ideia na cabeça, eu quero que eles se exploda com isso dentro da cabeça, entende? Porque eu não vou dar satisfação do meu corpo, do meu eu, de quem eu sou, para onde vou, como vou, com quem vou, para ninguém. Não vou, porque eu sei e é o que importa para mim, entende? Então é sobre isso. Eu quero que eles se perguntem, que eles se rasguem com as perguntas, que eles se confundam e que eles fiquem batendo cabeça para poder tentar entender, mas que no final me respeitem, mas que no final tem que saber que a Amora é a Amora e não é o Amora, é a Amora, entende? São os entendimentos que eu tenho sobre a minha travestilidade, o meu corpo, o meu eu, entende? E eu acho que é isso mesmo, Matheusa, que a gente tem que estar nos lugares que a gente quer estar, viver como a gente quer viver, fazer o que a gente quer fazer, e acabou sem dar satisfação, e é sobre isso. Se pra você tá de boa assim, amiga, é isso, pra mim tá de boa assim.
entende? Se tá de boa, assim, pra Joá, que seja, mas que o entendimento, antes de tudo, tem que ser nosso, sabe? Porque eu não vou da minha vida para outro alguém. Porque eu sei que esse outro alguém ele não vai saber fazer o que eu vou fazer com o meu corpo, com o meu eu, entende? Então, é sobre isso. No meu ensino médio, um amigo meu se assumiu como um homem trans. E aquilo pra mim foi muito choque, porque mesmo que eu tivesse me assumido bissexual recentemente pra eles, e há pouco tempo, isso foi há pouco tempo, e desde cedo eu simpatizasse, né, com a comunidade LGBTQIA+, e gostasse de acompanhar algumas youtubers trans, isso me causou uma certa estranheza. Porque é aquilo, né? A gente quer mudar o discurso, mas não queremos mudar a forma como a gente realmente pensa. E tem que ser de dentro para fora, né? E depois de alguns meses dele ter se assumido, cada coisa, cada pronome chamado no masculino era uma vitória pra gente. E esse ano que ele se assumiu, foi uma coisa muito boa, assim, pra turma, e todo mundo, assim, a aceitação foi lindo, sabe? E no dia da formatura, ele não queria usar vestido, queria usar uma camisa de botão, e ele chegou da casa dele chorando, porque a mãe tinha comprado vestido e queria que ele usasse vestido, e ele ficou pensando na família, né? Ele não queria magoar a família dele porque ele já tinha comprado vestido. E aí ele chegou todo maquiado, e aí a gente correu pro banheiro, tirou a maquiagem toda dele, mas aí ele foi e tirou a foto com vestido. Mas apesar, né, de ter sido... Esse ano foi um dos anos que eu mais, né, me emocionei, mas foi um momento, assim, muito importante. E eu queria aproveitar, né, que eu não costumo fazer isso, mas eu queria aproveitar para mandar um grande beijo para ele, que ele é muito especial, e dizer que vai ficar tudo bem. Mas, gente, desculpa, tá falando sobre isso, mas... Qual é o nome dele? Nicolas. Esqueci de falar o nome, né? Mas voltando para as nossas queridas convidadas, como foi essa relação de vocês com o gênero, e contar para a família e para os amigos de vocês? Essa questão é uma questão que pega muito, né? Porque, como eu já disse, a gente está inserido numa sociedade. Certamente a gente tem que seguir as riscas, a receitinha, né? E aí, quando a gente não segue, é perigoso. E aí, entender isso, para mim, foi algo que veio internalizado já de muito tempo, e algo que eu precisava externar. Não que eu precisava dar satisfação, mas que eu precisava informar as pessoas que estavam à minha volta de que aquele corpo que estava falando com elas não era nada daquilo que elas achavam que era. Porque isso é um achar deles. É uma visão que eles tinham de mim, e que era somente um achismo dentro da cabeça deles. E aí, até que você saiba que tá doendo, alguém precisa falar, né? E aí eu fui falar, e aí falei com mãe, falei com os amigos, falei com o pai, falei com todo mundo. Como eu já tinha dito, por muito tempo eu fui bicha, e aí tudo começou com a bichalidade, né? Assim, ser bicha foi libertador, isso me fez ser quem eu sou hoje. E aí foi muito duro quando se trata de uma pessoa que é cristã. No caso, a minha mãe, ela é pastora. E aí teve as questões também religiosas. Olha, você está mudando o que Deus está querendo para sua vida, e etc e tal. E aí eu falei com ela: mãe, o negócio é o seguinte, você está me julgando porque eu peco diferente de você. E aí, só porque eu peco diferente de você acha que o meu pecado ele é muito mais duro, né? Eu joguei com ela naquilo que ela estava falando mesmo, porque, de fato, desde criança, fui criada na igreja, 3 meses de idade até meus 16 anos de idade.
vivi dentro da igreja, então eu comecei a usar os termos que ela realmente conhece. E aí eu falei com ela, porque eu peco diferente de você e você acha que eu vou pro inferno. Só que quem mente, quem adultera, quem fala mal dos outros, quem julga, também vai pro inferno. Então, por que você tá fazendo isso? Sabe? Porque é muito bonito na casa dos outros. Inclusive, você tinha um curso... Eu falando com ela. Inclusive, você tinha um curso de maquiagem e você ama seu professor. E ele é bicha, entende? Então, por que na casa dos outros é bonito e na sua não é? Por que na casa dos outros você aceita e na sua não? Por que só pode acontecer com os outros e não acontecer com você? Como se isso fosse uma coisa ruim. E aí entra a questão de se assumir. Assumir o quê? Eu não errei. Só pode assumir erro quando alguém erra, né? E aí, quando fala de assumir, parece que é erro. Erro em quê? Erro em ser eu? Entende? Então, teve essas questões, eu falei, e aí teve esse entendimento, e aí depois disso teve o afastamento também. Hoje a gente não se fala devido a ser quem eu sou, por conta de quem eu sou. Isso não deixou também de me fortalecer, porque também me fortaleceu muito para ser a mulher que eu sou hoje, sabe? Então, existem caminhos que a gente toma que, de fato, futuramente eles vão ter consequências, e aí essas consequências você tem que saber lidar, né? E aí, eu depois que entendi tudo isso, com a chegada de Amora em minha vida, eu falei, mano, se eu sou por mim, quando eu choro no meu travesseiro, sou eu que tô chorando. Quando eu tomo banho, sou eu que tô me dando banho, sou eu que tô me esfregando. Quando eu durmo, sou eu que tô sonhando, sou eu que me cubro. Entende? Então, quando eu percebi que, independente de que eu tinha pessoas à minha volta, mas que no final de tudo só sobrava eu para mim mesma, eu entendi que o que acontece com o outro e o que é o outro, eu não tenho nada a ver, entende? Então eu só respeito. Se fulano falar para mim que ele quer ser uma mesa de tripé, que seja, problema dele. Entende? Eu vou respeitar. E eu acho que é a partir daí que as pessoas elas têm que ter o entendimento de quem somos. Respeito, né? Respeita o pronome, respeita a pessoa, respeita a história, respeita quem é ela. Então é sobre essa questão mesmo. E aí eu vivi isso. Não morri porque saí de dentro da casa da minha mãe para viver a minha vida sozinha. Isso, como eu já disse, me tornou muito mais forte. E tô viva, sabe? Eu sobrevivo todos os dias e, como eu já disse uma vez e vou repetir, eu sou autora da minha própria sobrevivência. Só eu sei o quanto eu tenho que lutar para poder comer, para poder beber. E isso, não tô falando que isso é uma coisa ruim, não. Isso me dignifica como pessoa, entende? Então, é sobre ser digna mesmo. É sobre ter essa coragem de ser quem é. E é isso. No resto, assim, no geral, as outras pessoas, elas tiveram que processar um pouco, sabe? Porque foram 16 anos da minha vida sendo chamada pelo nome morto, sendo tratada como ele, no caso, né? Então, eu não tinha muito essa questão, mesmo quando bicha, eu não tinha essa questão muito de eu quero ser tratada como ela, mas ali ainda estava tendo aquele entendimento de mente, corpo e pertencimento, identidade, estava acontecendo tudo isso, e aí eu só estava tentando processar como seria caso, entende? Então, é sobre isso, é sobre todos esses entendimentos, e aí a coisa do respeito, e isso só me fez entender que viver Amora era fantástico. E aí eu só avisei, sou Amora, e quero ser tratada como ela, e quero ser respeitada como ela, quero viver uma vida ela. Então é sobre as pessoas, elas têm que processar também isso dentro da cabeça delas, e se não processar, elas que lutem com isso, porque eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque fulano ou bertano não acha que isso é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. Então foram esses entendimentos que eu tive, e
foi essa relação que eu tive com família e sobre me assumir, e sobre me entender, sobre dizer pro outro quem era eu. E tudo isso aí englobou e hoje eu vivo a vida de Amora. Porque realmente contar. Que a Amora falou, assim, eu não tive que assumir nada, não roubei nada, não matei ninguém. E foi muito tipo assim, isso aí. Sabe, tipo, eu sou só eu e minha mãe. Há uns bons 11 ou 12, 13, 15 anos. E quando eu me entendi enquanto um menino gay, assim, eu fui tirado do armário. Uma pessoa da igreja, assim, apontou isso sobre mim. Minha mãe veio questionar. E eu já tava muito tranquilo, assim, sabe? Porque eu sempre soube que eu não era uma pessoa hétero, sabe? E já tava de boa, assim, comigo mesma, né? Acho que o maior rolê, assim, é a gente resolver os nossos BOs com a gente mesmo, assim. A partir do momento que a gente se liberta de qualquer coisa que possa machucar a nossa própria concepção sobre a gente mesmo, a gente fica tranquilo, sabe? E aí, quando eu me assumi menino gay... quando eu me entendia como menino gay, assim... minha mãe questionou, eu falei que era. E aí, uns 3 anos depois, eu me entendi bissexual. E eu também contei pra minha mãe, assim... Falei, mãe, olha... Fiquei com uma menina e foi super legal. E é isso. Então, acho que eu não sou só gay. E aí... Depois veio o embate... atrelado, né? Todo embate de sexualidade vem também o embate do gênero, né? E sei lá, é muito isso, assim, que a Amora falou. Eu tava de boa comigo mesmo, eu estou de boa comigo mesmo. A Matheus existe, assim, independente do que outros acreditam, se é céu, se é inferno, se é pecado, se não é. O Matheus já existiu, eu sou muito grata a ele, assim, por toda a trajetória que ele me fez passar. E assim, eu tive o privilégio de, no ensino médio, eu ter, tipo, uma outra amiga que é bicha hoje também. Mas que já andamos juntas no vale da não-binaridade, no vale da transfeminilidade, no vale do queer, no vale de tudo. Tenho 2 amigas que são trans. E eu também tinha, lá naquela época, uma amiga que já era travesti. Então, tipo, no meu ensino médio, que é aquela época de descoberta, eu já tava questionando, desafiando isso, sabe? Tipo, será que realmente sou um menino? Tipo... E aí que eu falei, né, que agorinha, que eu já fui não binária, que eu já fui queer, que eu já fui bicha, quer dizer, que eu sou bicha, mas que eu já pensei em ser travesti, que eu já pensei em ser menina trans. Que começou ali no meu ensino médio, sabe? Nos meus 16 anos, assim, pensando o que eu era, de fato. E nunca teve que contar, assim. Já ficava na minha cara, já ficava explícito. As pessoas já sabiam. E era exatamente isso que a Amora falou, assim, era respeitar. Porque aí era uma coisa que eu cobrava, sabe? Porque eu tirava todo o poder deles de não me respeitarem, de não me adentrarem, sabe? Tipo, de não me permitirem adentrar. Porque eu já tinha feito isso por mim, sabe? Eu já tinha existido, eu já estava existindo, já existo. Então, tipo, tem uma atriz de Pose, né, a Dominique, que ela fala isso, tipo, I'm took it from you, tipo, eu tiro isso de você. Tipo, você não vai me respeitar. Tipo, eu vou exigir isso, sabe? E porque eu já me respeito, sabe? Eu compreendo o meu corpo, eu compreendo as minhas complexidades. E não tem por que eu aceitar que outras pessoas não compreendam. Ou que não respeitem isso, né? Porque compreender, de fato, não é uma obrigatoriedade de alguém. E, nossa, tipo, eu sou muito cercada de pessoas que me apoiam. Então, é uma sensação muito boa. E como nunca teve que contar, né? Eu nunca tive que contar. Então, só foi uma coisa, é isso aí. Às vezes minha mãe me pergunta, né? Tipo, você é homem ou mulher? Aí eu já, tipo, tive essa conversa, assim, com ela, de sentar e falar, mãe, olha, nenhum nem outro, sabe? Eu acho que sou a terceira via, assim, sou uma coisa que não tá catalogada ainda, sabe? Que não tá dito nos livros de biologia como um fato, né? Porque eu sou biologicamente bicha. Então, não tá catalogado ainda. E eu sou uma coisa que vai além de homem e mulher.
E aí, tipo, pra ela isso já foi uma explicação que bastou, sabe? E pra mim também já basta, então. Hoje em dia, principalmente, é muito essa questão que a Matheus coloca, de tirar isso deles, né? De me compreender e aí, por isso, não permitir que outras pessoas violem esse direito, né? Mas antes de me compreender, eu tive que passar por um processo inteiro para compreender o que de fato eu era. Aí tem aquilo do começo, de que quando eu nasci, eu já nasci numa família que já, por parte de pai, já não me considerava muito parte dela, porque eu era de outra família, tipo assim, minha mãe engravidou de um cara, mas aí depois ela voltou com meu pai, que foi o cara que me criou. Então, ele que me criou, mas a família dele já não gostava muito de mim e tudo mais. Enfim. E aí, o bafafá todo, no fim, eram todas as famílias, tanto a do meu pai quanto a minha mãe, eram muito religiosas, mas o meu núcleo familiar, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, depois apareceu o meu irmão, né? O núcleo familiar, ele era diferente. Ele não era tão violento, assim, de certa forma. Na verdade, meu núcleo familiar sempre foi mais de acolhimento mesmo. Apesar de que também já passei por muita coisa, né, dentro de casa, passo por muita coisa até hoje, para reafirmar quem eu sou, mas sempre foi um lugar de acolhimento muito grande. Então, para mim, primeiro, a questão da sexualidade na época foi uma questão porque era para mim muito difícil, né, assumir não, como já todo mundo falou, mas para mim mesma reconhecer aquilo para mim mesma entender que eu vou ter que pegar uma responsa para assumir para o mundo. Quando eu digo assumir, eu quero dizer sustentar, tipo assim, não, vou sustentar com você esse aqui, e é isso mesmo, não tem mais outro caminho, que eu já entendi que é esse aqui mesmo, porque por um tempo eu já até tentei pensar como seria se eu fosse do jeito que eles querem, mas não existe possibilidade para isso, porque seria uma grande farsa, um grande espetáculo não, ia ser uma grande tragédia que eu ia viver, né? Eu ia estar interpretando a minha vida inteira. Então, primeiro teve essa questão da sexualidade, mas aí contei para minha família, e com o tempo eles foram entendendo. Mas a questão do gênero foi bem mais profunda, né? Chegar e dizer para minha mãe... É igual uma música que eu estava ouvindo hoje do álbum da Linda Quebrada, né? Que saiu. Tem uma música chamada Eu Matei o Júnior. Chegar para minha mãe e falar que eu matei o João foi uma coisa que para mim foi pesada, assim. Chegar para minhas duas mães, né? Que elas são casadas uma com a outra. Aí, chegar para minhas duas mães e contar que eu matei o filho delas e que é isso aí, que a filha delas, na verdade, está aqui e que elas não perderam um filho, que elas ganharam uma filha. E que elas, na verdade, só entenderam que ela sempre esteve ali e que eu não deixo de ser a pessoa que elas criaram. Mas que elas criaram uma pessoa que se reconhece agora de verdade. Então, chegar para elas, depois chegar para o meu pai, depois chegar para os meus irmãos, foi tudo um processo. E aí, tipo assim, tem questão de contar, de falar como você se reconhece, aí depois da questão do nome, depois da questão do pronome. E, tipo, são todas as coisas que a gente vai sempre corrigindo. Até hoje eu corrijo meu pai sobre ele me chamar pelo pronome que eu me identifico, que é me chamar por ela. Até hoje eu nunca ouvi o meu pai falar, não sei o que, a minha filha. Mesmo mesmo falando filho, ele nunca falou muito assim de mim de boca aberta, né, de boca cheia. Mas sabe, ouvir o seu pai dizer: ah, não, a minha filha é muito bonita, a minha filha é muito inteligente. Para mim é muito difícil pensar que meu pai realmente vai falar isso, porque ele não fala. Mas eu cobro muito todos os dias. Ainda tenho isso, né? Pelo menos eu tenho o que algumas pessoas vão dizer que é privilégio, mas eu não acho que existe privilégio em ser uma pessoa transgênero. Mas de poder, pelo menos, estar em casa cobrando isso, porque tem muita gente que nem sequer pode estar nessa condição, porque já fala o que é e aí o pessoal já coloca para fora. Mas não, eu cobro deles me chamarem pelo meu pronome, corrijo a questão do nome até hoje, principalmente pros caras, né? Pro meu pai e pro meu irmão, apesar do meu irmão ser mais novo, parece que é mais difícil, e é pelo ponto, acho que, da masculinidade, da porra do machismo. Não sei se eu podia estar xingando, mas dessa merda grande, né, que é o machismo. Então, tipo assim, acho que pra eles é um pouco mais complicado, mas eu não abaixo a cabeça, não desço o salto. E, tipo assim, essas guerras que eu travo dentro de casa. Grande parte da família do meu pai eu já abdiquei. São pessoas que eu passo na rua e que fingem que não me conhecem por me verem assim e que eu não faço a mínima questão de fingir que eu conheço também. Porque, pra mim, são pessoas que simplesmente excluí sem dó nenhuma da minha vida. Não fizeram diferença. Pessoas da família da minha mãe, por eu ter tido mais proximidade, ainda me esforço um pouco.
Mas a minha avó mesmo, que já chegou e falou pra mim: ai, meu filho, eu não vou conseguir te chamar de tal jeito, não. Eu já cheguei e falei: vó, você pode estar velha, mas eu não vou aguentar passar 30 anos do seu lado ouvindo você me chamar de filho, de meu filho. Então é isso, ou você fala que eu sou sua neta, ou aos poucos você vai ver a sua neta se afastando de você e indo embora, porque eu não vou passar os anos da minha vida ouvindo você me chamar assim. E, tipo, sei lá, é questão de eu bater no peito e falar isso também, né? E eu passo por essa trava, essas guerras em casa e com as pessoas que são minhas familiares e amigas, mas isso me dá força também pra não aceitar menos na rua, sabe? Porque, porra, se eu tô lutando pra ter respeito dentro da minha casa, eu vou chegar na rua e um carazinho, um homenzinho qualquer vai achar que ele pode levantar alguma voz pra mim, que ele pode falar algum insulto pra mim no meio da rua e achar que fica por isso. Pra mim isso é quase inadmissível. Então eu não vou aceitar menos respeito fora de casa. É sobre de literalmente tirar da mão deles a possibilidade deles me desrespeitarem, mesmo que é isso que eles façam. É sobre colocar o meu fone e desfilar do caminho da minha casa até o terminal, que é um caminho de 10 minutos, e fingir que não tô ouvindo, não tô vendo nada mesmo daquelas coisas perversas que estão sendo jogadas contra mim, porque de fato eu sei que eu estou acima daquilo, no sentido de que eu tô além do que desse plano que eles estão achando, desse plano terreno que eles estão achando que eles estão me atingindo. Eu tiro deles esse poder, eu não dou eles mais esse poder. Às vezes é foda, né? Porque, tipo, realmente algumas coisas pegam pesado. Em alguns ambientes específicos, a forma como a gente é tratada, a forma como a gente é olhada, a forma como a gente, por exemplo, não sei como que é para as pessoas cis, mas se para as pessoas cis é difícil visitar a família do namorado pela primeira vez, imagina se você sendo uma travesti e seu namorado abrindo a porta da casa dele e mostrando para os pais dele você lá, e você sabendo que você vai ter que sustentar essa noite inteira lá, e que essas pessoas podem ser pessoas preconceituosas, mas que ele também está ali por você, e que, enfim, isso é um exemplo, mas é tipo isso, entrevista de emprego, em qualquer outro espaço que a gente se meta, é tudo muito complicado, né, a questão do gênero. Mas bater no peito para ser quem a gente é e tirar das pessoas a possibilidade de nos respeitar é um passo muito importante. As falas de vocês estão, assim, sendo muito lindas e eu até estou um pouco emotiva. Mas vocês estão falando sobre não só, né, um corpo... de um corpo não cisgênero, mas também de um corpo não cisgênero preto, né? Então, como que vocês acham que a leitura de vocês teria sido diferente caso vocês fossem brancas? Como que ser preta está relacionado a esse processo de vocês? Tudo começa quando você é preto e ainda é viado, porque tem essa questão de como a gente é visto também, né? Porque para os outros a gente é visto só como um cara de saia e de blusinha e de cabelo assim, ou de corpo assim, mas é um cara. Na cabeça das pessoas é tipo isso, sabe? Só que eu não sou um cara. Entende? E aí, para além de não ser um cara, eu sou uma mulher preta. E aí depois, entende? Antes mesmo de eu nascer, o médico não falou uma criança preta nasceu. Ele falou gênero, né? E aí, assim, a minha cor ela já vem muito antes de gênero. Porque quando as pessoas me veem perpassando nos lugares, elas não estão querendo saber o meu gênero, elas estão vendo a minha cor, um cara preto passando, sabe? Então é sobre isso. Então, tipo, para além de viver o preconceito, eu ainda vivo a coisa do racismo, porque eu sou retinta, entende? Então são duas lutas. Aí eu tenho que lutar porque eu quero direito de ser preta, e aí é o direito mesmo de ser preta, porque nem isso a gente tem. O direito de ser preta e também o direito de ser quem eu sou, sabe? E aí isso é muito periclitante, muito perigoso, real. Porque, como eu já disse, a gente morre porque a gente é preto a cada 23 minutos e a 14 minutos por ser quem somos. Então, assim, eu tô propensa à morte a cada tempo da minha vida, toda hora, entende? Eu não sei até que ponto a minha vida, ela
ainda vai continuar perpetuando, sabe? Porque é aquele mesmo rolê que eu já falei, eu quero sair de casa e voltar e saber que eu vou sair de casa e vou voltar. Entende? Porque todos os dias é um dia para morte, é um dia de morte para mim e para todas as outras que estão aqui, sabe? Porque o nosso corpo, ele é um corpo incorruptível, né? É um corpo que não tem como corromper. Porque eu sou esse corpo, eu nasci esse corpo, eu vou viver esse corpo. Então é sobre isso. E aí, mana, quando se trata dessa questão de ser preta e ainda travesti, é muito difícil quando você vai numa entrevista de emprego. Porque sua cor já chegou primeiro. E aí, quando você abre a sua boca, você é afeminada, né? Porque na cabeça deles tem isso também. Eu não sou mulher, eu sou afeminada, entende? Então, assim, por quê? Pra quê? Entende? Eu não tô ali querendo exercer a função da minha cor. Eu não estou ali para querer exercer a função do meu gênero. Eu estou ali para poder ter um emprego. É só isso, para poder continuar sobrevivendo. Sobrevivendo, não é viver, é sobrevivendo. Porque todos os dias a gente sobrevive. Então é essa questão mesmo, sabe? E aí a gente vai vivendo nossa vida, vai tentando entrar em outros meios, e esses meios não nos cabem, a gente vai buscando outros meios, esses meios também não nos cabem, e assim a gente vai tentando viver, sabe? Aí agora sim a gente vai tentando viver, entende? Porque a gente está tentando entrar num ciclo que não está preparado para nos ter, e somos pessoas incríveis, inteligentes, sabe? Que estudam para ter o que tem. E aí entra o discurso da mãe, né? Estude 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, milhões de vezes mais, para que ninguém tenha que tirar isso de você. Porque conhecimento ninguém tira, mas também quando você tem e você não está dentro desse padrão, obviamente você não é nada. Entende? Não adianta seu conhecimento aqui. Seu conhecimento aqui não tá para mim. Entende? Então, assim, é muito violentador mesmo. Mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa existência. Mas, para além de mexer com a minha existência, me dá resistência também. Entende? Porque eu tô aqui nesse sistema e eu vou lutar contra ele, eu vou dizer para ele que eu estou aqui, eu estou viva e eu quero perpassar por ele, entendendo quem sou eu, e quando perpassar por ele, eu ainda vou continuar sendo eu. Eu só quero que eles entendam que é isso. E aí volta lá na questão que as meninas já falaram, que é a questão de que eu tiro esse direito que você acha que tem sobre a minha pessoa. Né? Então, assim, esse rolê é o rolê de as pessoas elas não entenderem essa questão de nos humanizar mesmo, sabe? É a questão de nos humanizar. E aí eu sempre vou bater nessa tecla porque a gente tem que ser humanizada. Que é isso, mano. É esse rolê mesmo. Se a gente volta, né, na colonialidade, na época colonial, período colonial, e a gente percebe que a gente foi traficado em condições sub-humanas porque a gente tem melanina no nosso corpo. Acho que qualquer processo de identificação, seja ele com relação ao gênero ou com relação a qualquer outra coisa, ele vai ser uma questão, sabe? O fator melanina vai ser uma questão, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Assim, não se discute gênero, não se discute corporeidade, não se discute absolutamente nada, capitalismo, patriarcado, sem racializar. Porque os processos de racialização, eles são necessários, eles foram necessários para mim, para que eu compreendesse que também existia bestialidade dentro da negritude, assim. Porque quando se espera de um menino negro é que ele seja viril, porque ele é negro. E o que se espera, né? O que outras pessoas esperam, o imagético que essas pessoas criaram, né? E aí, a partir disso, assim, eu vejo, desde 2018 que eu comecei a bater na tecla, assim. 3 anos atrás eu comecei a bater na tecla de que eu não era um homem, de que eu não era uma mulher, que as pessoas iriam me respeitar a partir da minha bestialidade. E eu vi esse discurso se atrelando diretamente ao ser preta, assim. Porque é fácil para uma bicha branca,
sabe? A vida é fácil, é mais tranquilo para ela. Ela teve acesso muito mais rápido a diversos outros espaços. E ela é aceita porque ela é branca. Porque, como a Amora já mesma disse, a cor dela chega primeiro, a minha cor chega primeiro. E eu nem sou retinta, sabe? E ser preta chega primeiro antes de ser bicha, sabe? Porque, independente da leitura social que tiverem sobre mim, vão me ver como um indivíduo preto. Ou uma indivídua preta. E vai estar completamente atrelado, sabe? Então, é óbvio que dificulta, né? Faz ser mais complicado porque são somados, diminuídos, quer dizer, tempos de vida, né? Se a cada 23 uma pessoa preta morre, a cada 13, 14 uma pessoa dissidente de gênero também é assassinada, só aí já são 27. Então eu tenho menos 27 minutos de vida que uma pessoa branca, sabe? E eu acho que é isso, assim, a negritude ela chega primeiro, foi o que foi traficado, sabe? Racialização chega primeiro, né? Porque também as pessoas amarelas também têm outro processo de identificação, as pessoas indígenas, né? Elas têm outro processo de identificação. E tudo isso é corrompido pela branquitude, cisgênero, patriarcal, católico e cristão, sabe? Então, sei lá, é difícil mesmo. Acho que são duas coisas que são diferentes, né? Com certeza. Como eu ouvi a resposta da Amora, eu acho também que a questão da minha cor chega sempre antes. Quando eu nasci, gente, o lugar que a gente entrar, a nossa cor está imprimida pelo nosso corpo inteiro, né? Isso é algo que não tem como... Não só a nossa cor, mas todas as outras características que remetem ao que as pessoas dizem ser raça. Então, tipo, compreendi, mesmo antes de compreender... aconteceu junto, mas mesmo antes de compreender a questão do gênero, eu sempre compreendi que o mundo já imprimia a mim algumas expectativas e algumas opressões também, pelo fato de eu ser uma pessoa preta. E pelo fato de eu ser uma pessoa preta, eu tenho também as minhas próprias vivências, né, relacionadas a isso, não só por ser uma pessoa preta, mas preta, periférica, e ser uma travesti dentro da periferia, que eu acho que é uma vivência muito específica, né? Ser uma travesti, ser uma bicha, ser uma pessoa que não é cis, em geral, dentro da periferia, eu acho que é uma vivência muito específica, ainda mais sendo preta. E eu acho que essas duas características minhas, não só o fato de elas chegarem antes, mas elas sempre vão significar muita coisa, independente do lugar onde eu esteja. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho no teatro que eu escrevi exatamente falando sobre isso, sobre que qualquer personagem que eu fizesse no palco sempre carregaria junto a característica da minha raça, junto, da minha cor. E isso sempre também vai trazer um significado para isso. Para mim, trazia um significado político ali, né, fazendo a minha arte. Mas, em geral, na vida, também traz um significado, né, para mim. Então, eu compreendo que muita gente, imaginário, já montado o que significa ser uma travesti preta quando eu entro de emprego, ou para conversar com um grupo de jovens, alguma coisa assim. As pessoas já têm um pouco construído do que acha ser eu, mas é sobre uma coisa que eu ouvi, inclusive, numa rima da Mona Brutal, que ela se coloca como faculdade e convida a pessoa a vir também aprender. E depois também ela não se vê mais como tese dessas pessoas. Ela que faz essas pessoas, ela faz a cisgeneridade como tese dela, a branquitude como a tese dela. Tipo, por que eles são assim? Por que eles construíram um mundo para ser assim? Por conta das características deles, da história deles e tudo mais. Então a gente vai driblando muitas coisas no dia a dia, né? Eu vou driblando muitas mortes pelo fato de eu carregar o gênero e raça que eu carrego. Traz muita força isso. Eu compreendo muita ancestralidade que traz. Eu sei que eu nunca estou sozinha. E eu sei que eu não sou a primeira, nem serei a última das minhas. E acho que isso me dá muita força para continuar viva. Agora a gente vai para um bloco que ele é bem especial porque foi criado, né, escrito a partir de
pautas que as nossas convidadas trouxeram. E a primeira pergunta, assim, né, é justamente o que a Afronta estava falando, né, sobre a questão da periferia, né, como que essa relação, que ambas comentaram, né, que são de periferia, e eu queria saber de vocês como foi essa relação da periferia com esse processo de vocês. Quando a gente vai falar de um determinado lugar, a gente vai falar de origens, né? E aí a gente já falou de cor, e aí a gente sabe onde está, né, a maioria dos pretos deste lugar, desse país. Estão nas periferias, né? E aí, como eu não poderia deixar de estar inserida nesse meio, eu vivi muitas coisas que a periferia me trouxe, que foi muito boa, sabe? Porque tem a coisa do acolhimento, tem a coisa também do preconceito, infelizmente, né? Por parte de alguns, devido às vivências e outras questões do patriarcado do nosso país. Mas que no mais eu fui muito amada, sabe? Tive muito afeto, tive muito carinho, tive muito respeito também das pessoas que me conheciam desde criança e que também passaram a me conhecer depois de grande, assim, né? Depois de adulta. E aí, assim, hoje eu vejo que a periferia ela foi uma grande escola para mim, sabe? Onde ali eu tive que aprender a viver com a diversidade de tudo. Porque na periferia tem a tia que vende a coxinha, tem a tia que vende o chup-chup, tem o seu João da esquina, tem a Dona Maria que dá bala e doce quando as crianças passam, tem o doido que corre atrás, sabe? Todo lugar tem isso, toda periferia é assim, sabe? Mas que me fizeram ter, tipo, grandes experiências na questão de vivência mesmo, sabe? De convívio, de que se faltar um arroz na minha casa, eu vou poder pegar um arroz na casa da vizinha, sabe? Porque ela vai me dar, e aí se faltar óleo na casa dela, ela vai pegar óleo na minha casa. E aí trouxe essas experiências para mim. E aí a gente sabe que esses lugares, eles, ou a gente um coletivo, né? Que a periferia é um grande coletivo, e eu vejo assim, não sei se as meninas também veem assim, mas é um grande coletivo que tem suas individualidades, né? Tem os caras que gostam de jogar suas peladas, tem os caras que sabe? Então, tipo assim, tem várias individualidades. E aí, isso me fez refletir também um pouco refletir dentro de mim o que me faria diferente disso, sabe? Se a periferia que existia dentro de mim era uma periferia outra, se não tinha essas vertentes de entendimento, de pertencimento a algum lugar, né? Se eu não estava devolvendo, porque existe essa questão de você obter e você devolver, né? E aí eu queria saber se eu não estava devolvendo tudo que eu aprendi, tudo que eu amo. E aí depois, com o tempo, eu comecei a estudar tecnologia social, e aí eu vi que uma das maiores tecnologias sociais está dentro da periferia, está inserida na periferia, onde, como eu já falei, tem esses empreendedores, a tia da esquina, fulano de tal que vende o doce, fulano de tal que faz bolo, entende? Então, tipo assim, aonde eu tava, e aí eu fiz educador social para poder trabalhar para a periferia, para poder viver inserida nesse meio, sabe? E aí entender também de onde eu vim me fez ser, me fez querer trazer de volta, quer dizer, essas demandas, né? Porque são coisas que vêm e vão, mas que elas nunca deixam de existir na periferia, que é a falta de política pública, que é a falta do direito, que é a falta de acesso, sabe? Não só essas questões, mas se a gente for entrar nisso, a gente vai ficar aqui horas. Mas, assim, são essas questões que formam uma periferia. E eu queria saber se eu estava trazendo esse retorno. Fiz educador social na UFES,
Por um tempo trabalhei em Cajuns, vira e mexe dou aulas para maquiagem para pele negra, vira e mexe dou aulas para trança, vira e mexe dou aulas para qualquer outras vertentes, e isso é muito bom, sabe? Porque foi o meio de onde eu vim, e essa entrega do retorno é muito gratificante, sabe? Porque eu sei que eu posso adentrar nesse espaço sem medo, sem dor, sem mágoa, mas que também é um espaço que me fez crescer, independente de tudo, né? Me fez crescer muito. Então, essa é a minha relação com a periferia nos dias atuais. Eu acho que o lugar onde a gente vem diz muito também, né? Sobre quem a gente é. Eu fui criada em apartamento a vida inteira, moro em apartamento também até hoje. Eu nunca tive essa relação tão potente como a Amora citou, mas eu sempre percebi que existe um respeito muito grande na periferia por qualquer corpo, por qualquer corporeidade. Eu lembro que morava perto de mim, aqui no meu prédio, uma senhora que ela era cadeirante, e sempre respeitaram ela, assim, sempre reclamavam, sempre faziam maior algazarra se a rua ou se alguma demanda de locomoção, né, de movimentação, ela não fosse violada, assim. E eu sempre percebi que isso é uma atitude da periferia, assim, de que quando a gente transita por esses bairros que não são tão periféricos e a gente vê como cada pessoa que mora lá se comporta, assim, às vezes nem o bom dia a gente é respondido, sabe? E, nossa, que loucura. Porque, assim, o lugar é o que faz a gente, sabe? E ter nascido na periferia foi perceber que a minha voz pode ser ouvida e eu posso fazer com que outras vozes que não são ouvidas sejam ouvidas também, sabe? Eu também acho que a periferia, ela trouxe pra mim muito da questão de postura, principalmente, fora dela também, porque eu levo muito isso pra mim, né? De que ali, desde que eu nasci, a gente vê coisas muito escancaradas na nossa frente. Tem uma outra rima que eu gosto muito, uma rima de uma chamada Sara Donato, que ela fala que com 15 anos eu já tinha frequentado mais velório do que festa. Mas também tem essa questão toda que é comunal, né? Essa coisa da comuna, que a Amora coloca muito bem, de como que é a relação com as vizinhas e tudo mais. Uma coisa que pega muito até hoje, principalmente relacionada ao gênero, é a forma como a gente é vista, que eu tenho certeza que a gente não é compreendida da forma como... Pelo menos eu não sou compreendida da forma como eu gostaria. Não sei se eles me veem. Eles não me veem como travesti, provavelmente eles me veem como um viado de saia. Mas ainda assim, sabe, o processo deles de me ver passar ali, de saber que eu não uso roupas diferentes das que eu já uso, e de diminuindo essas piadas com o tempo, de se acostumar, sabe, mas ao mesmo tempo muitos deles também continuam fazendo umas piadas meio escrotas às vezes. Então, tipo assim, a periferia ela é uma coisa que escancara tudo, inclusive as violências. Eu sinto que elas são escancaradas bastante ali. Prepara para o que tá fora dali também, né? E nos torna poucas ideias. Porque se ali dentro o bagulho já é doido, quando eu saio dali e vem alguém querer pagar de doido pra cima de mim, eu também, tipo assim, vou pagar de doido pra cima da pessoa sem medo nenhum. Eu grito, eu bato, eu jogo na parede, não tem problema. Porque eu fui criada assim também, sabe? Com a minha mãe falando que se alguém fizesse alguma coisa, ela ia lá na frente da escola fazer um algazarra. E aí eu sou assim também. Então acho que tem muito disso que ela me dá de postura pra me portar por aí, do reconhecimento também de que existe um acolhimento ali dentro e de tudo que a periferia traz, porque eu acho que a cultura que tem ali dentro é linda demais, a arte que é produzida dentro da periferia, os conhecimentos que são produzidos ali, são coisas que eu acho que deveriam muito ser potencializadas e vistas pelo mundo. Por isso eu sempre bato no peito para dizer de onde eu venho, que é daí que sai essa arte que todo mundo fala que é massa. Meninas, agora, né, a próxima pergunta do bloco Monas e o Mundo é como que foi a relação, como que é a relação afetiva de vocês com o mundo, as relações, namoros, peguetes e tudo. Me contem um pouco. Menina, acho que a primeira relação, né, acho que é o primeiro núcleo,
família, minha mãe, a gente se dá super bem. A gente vive uma vida de parceria, de companheirismo muito bonita. E aí eu já passo por segundos ciclos, né? Amizades, assim, que também são muito... Que, tipo, a partir do momento que eu me compreendi, que eu me respeitei, me aceitei, não precisei de ninguém para me botar para baixo ou para poder tentar questionar a minha bestialidade, né? E aí, tipo assim, que entra na coisa relacionamento romântico. Que é uma loucura, de fato. Eu acho que a nossa geração, assim, vem tentado questionar bastante de uma mulher, de relacionamento. E eu, pelo menos, tenho a postura também muito questionadora, então eu sempre tento perguntar e questionar coisas que já estão pré-estabelecidas, né? Tipo, um relacionamento pensado pro meu corpo, assim, em diversas esferas, né? Tanto pela raça quanto pelo gênero, por desafiar o gênero de alguma forma. Isso já me é negado. Então, eu tento estabelecer essas relações que consigam respeitar, acessar um local de respeito à minha história antes de chegar nesse ponto, né, do relacionamento. E também tento construir algo que seja meu e da pessoa, assim. Nunca tive a oportunidade de construir algo sólido, porque eu nunca namorei. Mas todas as vezes que eu cheguei perto disso foi, tipo, assim, sabe? Foi nessa base, assim, de questionar coisas que já estão predispostas e reconstruir estratégias, né? Que eu sempre falo, gente, sou monogâmica, mas não interfere, assim, no meu envolvimento. Porque eu entendo a monogamia como uma disposição de afeto e de disponibilidade emocional para uma pessoa em si. Mas isso não vai dizer que eu jamais vou sentir atração por outras, ou que a pessoa que vai estar comigo jamais vai sentir atração por outras, porque isso é humano, é carnal, é químico, atração é química. Então, tento sempre estabelecer isso e questionar, né, esses paradigmas, questionar esses padrões, né, impostos, assim. E aí, a partir disso, é doloroso, porque nem todo mundo acompanha esses questionamentos. Nem todo mundo tá afim de acompanhar isso. Tem gente que tá afim de construir ideais, tipo, quem é o homem e a mulher da relação num relacionamento que não existe só um homem ou uma mulher, unicamente os dois. E pra mim, quem não acompanha é isso, né? Que tá parado nesse retrocesso, assim. Porque eu acho que até os relacionamentos cis-héteros brancos são necessários uma revisão, sabe? Então, por que não nós, né, pessoas LGBT, racializadas, não devemos também procurar o que nos cabe enquanto possibilidade romântica, né? Então, assim, às vezes eu acho que eu tô muito doida, mas já esbarrei por pessoas que compactuaram realmente com o que eu tava propondo e que só não foi à frente por diversas adversidades, né? Mas que eu acho que é um caminho, sabe, a ser seguido. Não gosto muito de falar caminho certo, mas pra mim é um caminho que vem me dando certezas, né? Sobre onde eu tô, onde eu quero chegar, com alguém e sozinha também, né? Porque eu acho que o relacionamento primordial, assim, é o que começa da gente, sabe? A minha relação começa no núcleo, né? Como diz a Matheusa, que é a primeira relação que a gente tem, né? Desde quando a gente nasce, a gente tem um núcleo familiar, né? E aí a minha relação com o meu núcleo familiar, tipo, é muito boa. Só não muito com a minha mãe, devido à religiosidade, como eu já citei anteriormente. Mas no mais, assim, com minhas primas, tios, tias, todo mundo me respeita, todo mundo me chama de Amora, todo mundo, sabe? É incrível isso. Eu acho maravilhoso. E aí, tipo, tem a relação também com os amigos, que eu tenho amigos que, porra, são incríveis, incríveis, que não importa onde eu esteja, como eu esteja, se eu pedir um socorro, vai brotar como água, sabe? E eu acho que isso é importantíssimo. E é sobre esse tipo de pessoa que eu quero na minha vida, né? Então eu tenho uma relação muito boa com os meus amigos. Em relação a sentimentos, é exatamente isso que a Matheusa falou com muito louvor, sabe?
E eu concordo plenamente com o que ela diz, né? E aí acrescento mais essa questão também das pessoas elas não estarem preparadas para nos ter, né? E aí para mim poder estar com uma pessoa hoje, ela tem que estar preparada, porque eu sempre percebi, desde o entendimento, até mesmo hoje, que o meu corpo, pelo fato de ser já um corpo negro, e aí quando é um corpo travesti, ele já é um corpo sexualizado, muito hipersexualizado, na verdade, né? Eu já sou sexualizada por ser preta, e aí quando eu sou um corpo preto LGBT, né, travesti, eu sou um corpo muito mais sexualizado, hipersexualizado, por conta daquelas questões de que eu tinha que estar numa esquina para poder fazer uma vida. Não que isso seja ruim, mas que foi um rolê que a sociedade colocou para mim, né? E aí, estar vivendo esse rolê, eu tenho o entendimento de que hoje, para poder me ter perto, para poder ter o meu sentimento, tudo aquilo que eu tenho aqui dentro do meu peito, todo o afeto, essa pessoa ela precisa merecer, sabe? E merecer de fato. Porque eu já fui muito machucada por quem não merecia, sabe? E não que eu me fechei por causa de alguém que não foi capaz de me amar. Ela não foi capaz de me amar, eu sou capaz de me amar. Então, pelo fato de eu ter sido capaz de me amar, eu permito que outras pessoas me amem também. Então, devido a isso, eu permito que outras pessoas me amem, mas que elas saibam me amar pelas minhas singularidades, por quem eu sou, sabe? E é sobre isso. É esse entendimento que eu tenho de que hoje, assim, eu ficar com alguém é porque, de fato, eu senti vontade de ficar com essa pessoa, sabe? E aí, essa questão entra outra questão, a mesma questão que a Matheusa já falou, que é a questão de eu não ser assumida, uma questão da minha diversidade, do meu eu, sabe? E por isso que hoje eu não estou num relacionamento. Até porque eu também me privo para poder não sofrer o que eu já sofri. Quando eu tenho a percepção de que aquela pessoa, ela é tudo aquilo que eu não gostaria que ela fosse em relação ao meu eu, sabe? Então é sobre isso. Nosso papo, infelizmente, né, tá chegando ao fim, né? Mas vamos aproveitar essa vibe gostosa e, né, fazer o nosso último bloco, que é o nosso momento xodozinho, né? Que é o momento de vocês, assim, tá mandando beijo para as pessoas que trouxeram apoio na vida de vocês, né? Para as pessoas que suporte, e aí pode mandar beijo, falar quem enfim, né? Fiquem à vontade. Então, gente, aqui, Joavina Voz, Afronta MC, me despeço de vocês. Gostaria muito de agradecer ao pessoal que convidou, tanto eu quanto as meninas, para estar aqui hoje fazendo esse bate-papo com vocês. É sempre muito bom, né, ter pessoas com ouvidos abertos a ouvir também outras vivências e as nossas vivências principalmente, porque eu acho que é assim que a gente consegue mudar as realidades, e se nós passamos por dolorosas no cotidiano, isso só vai ser mudado com a gente mudando mentalidades, mudando cabeças. Eu acho que compartilhar o conhecimento, e espero que esse movimento só cresça. Novamente agradeço a geral que está aí ouvindo, geral que ouviu até agora. Quero mandar um beijo para minha família, para minhas mães, Regina, Miriam, para meu pai, Orisvaldo, meu irmão Davi, minha irmã Lohane, minha outra irmã de vida, Joyce, todas as minhas irmãs e mães da Casa das Bonequetes. Amo todas vocês, garotas, boneconas lindas do meu coração. E é isso, um beijo para todas as travestis periféricas e pretas desse país, dessa América Latina, que continuam vivendo e resistindo, né? Sobrevivendo e resistindo. Nós estamos juntas, como diria a Brutal, tua guerra é minha guerra. Quero mandar um beijo especial pra minha grande mamãe, Osana. A gente tá junto há muito tempo, a gente tem uma parceria muito bonita, somos só nós duas há muito tempo. Um beijo pras minhas amigas, elas sabem quem são, elas sabem a importância que elas possuem na minha vida. Um beijo
para todas as pessoas que me acompanham, não que eu seja a artista visual, mas que eu tenho pensamentos e traduzo esses pensamentos mais em palavras que em trabalhos plásticos, mas isso vem sendo muito importante para mim também, pensar e traduzir arte em palavras. Um beijo para todas as pessoas que não gostam de mim, que eu gosto de mim, então lidem com isso. Um beijo para todas as pessoas que vão chegar na minha vida. Um beijo para todas as pessoas que já foram, mas que foram pacificamente. Sou muito grata pela experiência. Um beijo para todas as pessoas que de longe me fizeram crescer. Um beijo para Linda Quebrada. Não sei nem se ela vai ouvir isso, mas ela me salvou diversas vezes. Um beijo para Liz Paraíso, um beijo para Jupe do Bairro, um beijo para Grada Quilomba, um beijo para Lineker. Um beijo para todas as possibilidades que vão nascer. Um beijo para todas as pessoas que vão nascer. Um beijo para todas as bichas que vão nascer. Um beijo para todas as bichas que já nasceram. Um beijo para todas as bichas que estão aqui. E um beijo para todas as bichas que já se foram, né? Quero agradecer Chica Maricongo por ter existido. Quero agradecer Tibira. Quero agradecer Zumbi dos Palmares. Quero agradecer Matheusa Passarelli. Quero agradecer Vera Verão, quero agradecer a Lacraia, quero agradecer a mim mesma e a Amora e a Joá, a toda a galera da produção. Quero agradecer também ao agradecimento. E quero dizer que estou muito feliz de ter sido convidada para falar sobre bestialidade, para não adentrar num espaço, né? Não sou travesti por osmose, não é porque eu sou rodeada de pessoas incríveis que são travestis que eu também vá ser. Não agora, não é o momento de agora, não é uma vontade de agora. Quero agradecer por estar sendo validada de alguma forma pela minha existência, pela minha bestialidade, por poder ser bicha. Eu quero agradecer por todas que vieram antes de mim. E, no mais, quero agradecer. Ai, gente, eu também vou seguir com agradecimentos, né? Que se não fosse essa grande produção, a gente também não estaria aqui. Muito obrigada a todo mundo que me deu essa oportunidade, me deu voz, me trouxe à tona também em relação ao meu eu, me fez refletir de novo, né, sobre tudo que eu já passei, sobre toda a minha existência. E isso é muito importante para que novos caminhos, novos rumos sejam tomados. E é muito obrigado real, assim, a todo mundo. Eu queria mandar um beijo para a Fraternidade Periférica Unida, um coletivo que eu faço parte. Eu queria mandar um beijo para minhas amigas, Casa das Quenques, Maravi Chelsea. Eu queria mandar um beijo pra Érica e pra Dani, que são minhas primas que moram comigo, que, assim, são extremamente... Porra, mano, elas são incríveis, 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 incríveis. Porra, incríveis pra caralho. Não cabe aqui. Desculpa, não sabia nem se podia xingar, mas enfim. E queria agradecer também ao QG dos Insanos, que são meus amigos héteros e bis e travestis e tudo, que a nossa diversidade assim sempre nos acolheu assim com tudo, sabe, independente de como éramos, como ainda vamos ser. Então é sobre isso. Queria agradecer todo mundo mesmo, sabe? A Alice por ter me mandado mensagem, por ter confiado também na minha pessoa para estar aqui falando, sabe? E só isso, gente. Muito obrigada mesmo por tudo, 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 tudo. E por todos. Um grande beijo de luz, sabe? A todo mundo que já veio, a todo mundo que já foi, a todo mundo que está. Muito obrigada. Tudo, sabe? Tudo que foi contribuinte para minha existência e para o meu eu. Quero agradecer a Matheusa, quero agradecer a Afronta por estarem comigo também, assim, nessa luta que é diária, que é cotidiana, que a gente não abaixe nossa cabeça nunca, sabe? E é isso, gente. Quero mandar um beijo para Aventura Profana, minha amiga pessoal, sabe? Maravi Chelsea, que é uma travesti incrível. Depois vocês pesquisem lá no YouTube dela. Falando em pesquisa, o meu Instagram é amorapretinha_1998. Depois vocês procurem no Instagram.
Estou aí on Maravichelsea. Muito obrigado por todo mundo, até por você que está ouvindo aí, eu não sei quem é. Muito obrigado também. Então, é isso, gente. Beijo. Gente, me sigam nas redes também, @MateMoreiraN. Eu não aguento vocês, não. Vocês são perfeitos até mandando um beijo pros outros. Eu não aguento isso. Gente, a gente tá muito feliz de verdade. E antes da gente finalizar e passar pros agradecimentos, eu queria só que vocês, assim, trouxessem as referências de vocês, divulgações de algo que vocês estejam produzindo. Era o momento de passar as redes sociais, né? Mas vocês já passaram. Recomendação e o que vocês queiram recomendar para as pessoas que estão nos ouvindo. Linda Quebrada, em primeiro lugar. Ela é uma experiência audiovisual completa. Ela é cantora, ela é performer, ela é atriz, ela é tudo e mais um pouco, assim. Literária, assim, J. Mombassa. Leiam, ela é incrível. Kátia Canton vem perpassado por algumas coisas das quais eu venho me interessado. Kilila é uma cantora. E Lineker, Manhã de Setembro, tá aí, gente. Como eu já tinha dito, né? Queria também indicar como musicista, e não só isso, uma poeta corpórea, a Ventura Profana. Outra também que é residente de Vitória, que é muito a minha amiga, que também é uma amiga muito pessoal, a Castiel Vitorino brasileiro. Ela é incrível, ela fala de várias diretrizes sobre corpo, flor. Isso é muito incrível, né? Sobre a travestilidade também. Como a Matheusa também já disse, né? Linda Quebrada também, Lineker, Majur também. E é sobre, gente. Muito obrigada também. Bom, galera, espero que vocês estejam muito felizes em nos ouvir, porque eu estou muito feliz. É muito importante a gente dar ouvido às pessoas, né? Queria agradecer primeiramente a essas 3 pessoas incríveis, com a energia tão boa, que me fizeram rir horrores na pré-entrevista. E queria agradecer a nossa equipe, que se dedicou e tem se dedicado tanto para esse projeto acontecer. E só lembrando que o nosso projeto está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. Então é isso, gente. Obrigada por nos ouvir e sigam a gente no Instagram, @meouveproduções. Um beijo!